Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulo 101 AL 103. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 101 Última vez. Então é assim que os dinossauros são, tão legais. Franky sorriu enquanto empurrava Sasaki para trás antes que a espada fosse guardada para que Sasaki pudesse atacar Franky, que ergueu um escudo. É muito pequeno. Tá desesperado? Vou deixar ele se desfazer como um biscoito. Aqui eu. Sasaki parou de falar enquanto disparava de volta do seu giro. O quê? O quê? De jeito nenhum, as hélices mudam a direção do empuxo dependendo da direção em que giram. Ele só fez a hélice girar na direção errada, é por isso que ele andou para trás. Garantiu mais espaço para correr. Sasaki mentiu para encobrir seu erro. Não minta. Cale a boca. Quanto mais você correr, mais forte será a investida. Conto com você, escudo. Sasaki respondeu a Franky. Ah, não. O lançador no meu ombro vai explodir. Adeus. Sasaki disse enquanto o lançador explodia antes de ser agarrado e suplexado. Generalus Purekuzu. General Suplex. Piratas do Coração Carne. Dê-me carne. Luffy gritou de seu lugar dentro do submarino. Agora. Yamato X caído. Eu tentei matar você inúmeras vezes e fui derrubado inúmeras vezes. Yamato, em sua forma híbrida, grita para Caído. Fiquei mais forte graças a você. O que me manteve na ilha não foram apenas aquelas algemas. Se eu não lutar por este país, eu não posso me chamar de Oden. Caído lamenta que Yamato tenha comido a fruta e pede mais uma vez que Yamato se torne Shogun sob seu comando. Yamato se recusa mais uma vez e começa a atirar gelo em Caído, embora este revide os disparos com uma rajada de fogo. Franky contra Sasaki. Seu corpo inteiro é tão resistente, mas você levou um corte na barriga. Isso vai acabar com você. Franky correu em direção a Sasaki como uma espada, fazendo-a brilhar. Furanken Shirino Bui Furashu. Frankensvort Quinto, For Victory Flash. Franky segura a espada acima da cabeça com as duas mãos e então corta o peito do oponente com um golpe rápido em forma de V. Boa tentativa, seu robô idiota. Sasaki deu um pulo para trás, separou a lâmina e começou a girar. Isso vai acabar com você. O ombro de Franky foi cortado, forçando-o a se virar e correr. Droga. Eu não sou bom com espadas. Se chegar a esse ponto, usarei a arma mais forte para mudar o jogo. Franky junta os braços e desvia dos golpes. Como você pôde correr? Que vergonha! Sasaki gritou para o ciborgue. Franky continuou correndo enquanto se esquivava dos golpes. Ah, não, acabei perto do pavilhão de performance. Não posso deixar esse cara chegar lá. Sasaki gira e ataca Franky enquanto ele se vira e tem um rifle aparecendo entre suas mãos. Canhão Gaon, versão portátil. General Ukiamon. Canhão geral. Ele dispara um grande raio atingindo Sasaki. Bum. Franky então o salta para trás e o acerta com um raio normal. Naruto vs Koinen. Naruto ofegou enquanto abria seu sétimo portão, sangrando pela cabeça enquanto Koen em sua forma híbrida apenas sorria seu sorriso bobo. Esperei por isso por muito tempo. Naruto ofega enquanto Koen olha para ele apoiando o bastão no ombro. Não sei porquê. Naruto encara isso. Você matou meus pais. Quem eram eles? Koen coça a bochecha antes de Naruto correr até ele e acertá-lo no rosto com uma joelhada, derrubando-o no chão. Iraishin. Deus voador do trovão. Robin e Brook vs Black Maria. Robin-san. Robin caminha por um corredor enevoado antes de ver sua mãe parada à sua frente. Robin. Ela então viu Clovis e Saul. Professora Clover. Saul. Jin, não vá, Robin-san. Brook ergue os olhos e vê Black Maria sorrindo para ela. Eu sabia. Névoa da ilusão, doces lembranças te destroem. O que houve, Robin? Eu sei.
Isso é uma ilusão. Que pena. Essa ilusão é um espelho. Um espelho que reflete meu coração de criança, mas, quando meus amigos estão brigando, não posso simplesmente me entregar às minhas memórias. Esqueça seus amigos. Saul ataca com um chute que ela desvia e depois desvia de um soco. Saul não diria uma coisa dessas. A história é o tesouro da humanidade. Ela certamente iluminará o futuro em que viveremos. Vocês não conseguem entender isso. Robin cruza as mãos e cria 3 grandes golpes que atingem as mulheres na ilusão, deixando-as inconscientes. Decidi viver ao lado das minhas amigas. Enquanto Robin foge dos gifters de Black Maria, Brooke se junta a ela, acreditando que não foi enganada pela névoa da ilusão. No entanto, elas são repentinamente atacadas pela própria Black Maria, que repreende Robin por atacar sua própria mãe. Ela as chama de cruéis por atacarem seus amigos e familiares, mas a dupla a ignora, e Robin comenta que Brooke também é imune à névoa. Ele explica que viu sua antiga tripulação na névoa. Juntos, os velhos amigos jogaram Brinksaki pela primeira vez em 50 anos, enquanto Brooke relembrava sua época como um dos companheiros. Ao relembrar, ele foi atacado por um membro dos Piratas das Feras disfarçado de orc, embora tenha conseguido se esquivar do ataque a tempo. Ele revela que simplesmente se lembrou de que seus antigos companheiros de tripulação estão mortos enquanto derrota os imitadores um por um. Continuando a conversa com Robin, Brooke explica que, enquanto esteve preso no Triângulo Floriano por 50 anos, ele constantemente desejava que seus companheiros de tripulação estivessem vivos, chegando a ter alucinações de que estavam. No entanto, cada vez que os imaginava, a fantasia se desfazia, e ele era forçado a se conformar com a morte deles. Enquanto os dois continuam fugindo, Robin ressalta que eles têm muito em comum, e Brooke relembra sua época como membro dos Piratas do Chapéu de Palha. Enquanto Robin e Brooke continuam correndo, Black Maria os ataca, queimando o chão atrás deles. Ela atira seda para o telhado e salta sobre eles, forçando-os a parar repentinamente. Ela começa a girar Vanildo, fazendo com que Robin se agarre ao teto e levante os 2 chapéus de palha do chão. Robin aconselha Black Maria a parar de espalhar fogo, mas Black Maria a ignora, pedindo que ela se renda. Brooke de repente percebe que Vanildo é um ser vivo, enviando sua alma através dele congelando-o, parando suas chamas. Black Maria furiosamente golpeia o teto, fazendo com que os chapéus de palha caiam no chão. Enquanto os 2 caem, Brooke cobre o chão de gelo, amortecendo a queda. Black Maria tenta afirmar que Sanji entregou Robin, daí o motivo pelo qual ele pediu ajuda, mas Robin a ignora. Brooke deixa Black Maria para Robin, prometendo derrotar seus gifters. Assim que Brooke sai, Robin discorda da descrição de Sanji feita por Black Maria e começa a revidar com seriedade. Robin cria uma versão gigante de si mesma, agarrando Black Maria com vários pares extras de mãos gigantes. No entanto, Black Maria começa a cortar os braços, causando ferimentos na própria Robin. Percebendo que Robin sofre os ferimentos, Black Maria lança vários tentáculos de fio, bloqueando o movimento dos membros alargados de Robin, agarrando seus braços e interrompendo seu movimento. Ela força os braços de Robin a se abrirem, desfazendo suas defesas, e pula em cima dela para começar a socá-la. Por fim, Robin cancela sua técnica, recriando seus braços gigantes atrás de Black Maria. No entanto, Black Maria consegue bloquear o ataque, queimando as teias que usou e cercando Robin no processo. Black Maria começa a atacar Robin, forçando-a a desviar, até que ela acaba presa em uma das teias de Black Maria. Black Maria afirma que só está se vingando do soco que Robin lhe deu antes, e a atinge novamente, jogando-a em outro conjunto de teias. Enquanto continua a espancar Robin, ela repreende, afirmando que ela só é útil por ler os poneglyphs. Os insultos de Black Maria lembram Robin de sua infância e do tempo em que fugiu, e Brooke aconselha Black Maria a fugir antes que seja tarde demais. Enquanto Robin continua a pensar, ela se lembra de uma sessão de treinamento com o exército revolucionário, durante a qual aprendeu uma nova técnica de tapa que aplica técnicas de karatê homem-peixe. Ela cria outro braço gigante, batendo no teto acima dela e lançando destroços sobre Black Maria, apagando o fogo no processo.
Continente. De volta ao continente, Momonosuke e Shinobu observam Onigashima voando para o interior. De repente, avistam o Polar Tang na costa, com Luffy gritando por carne. Ele rapidamente devora todas as provisões dos piratas Earth, sem deixar de pedir mais, quando Momonosuke e Shinobu correm até ele. Os piratas Earth explicam como encontraram Luffy, e Momonosuke explica o que aconteceu com Kikunojo e Kinemon. Momonosuke começa a chorar, e Luffy grita para ele parar, afirmando que ele será o próximo Shogun. Ele então começa a gritar por carne novamente, enquanto Caribou chega atrás de um navio naufragado, oferecendo carne aos piratas Earth. Enquanto isso, Luffy pede a Momonosuke que se transforme em um dragão e o traga de volta para Onigashima. Tani, Tachi, Kid lave contra Big Mom. Tani pousou segurando sua foice enquanto atacava Big Mom, com Tanty pousando ao seu lado também. Os outros dois piratas se aproximaram enquanto se preparavam para os ataques. Kid tossiu sangue antes de se recompor enquanto levava vários metais ao braço. No palco principal, Sanji é deixado para lutar contra o rei e a rainha enquanto Zoro continua se curando, esperando a droga fazer efeito. Próspero tenta sabotar Sanji atirando nele com seu arco de doces, mas Nekomamushi aparece e o expulsa do castelo. King e Ken levam a melhor e matam Sanji. Enquanto Ken pune brutalmente os Gifters desertores, King decide perseguir e atacar Zoro enquanto ele está incapacitado. Embora o grupo de Chopper tente levar Zoro embora, King os impede, pois a droga ainda não fez efeito. King intercepta o grupo de Chopper que carrega Zoro. Sanji vê isso e tenta se defender de King, mas é atingido pelo laser de Ken. Marco consegue bloquear o ataque de King e os dois se enfrentam. Marco fala de uma raça que poderia se auto-incendiar e que já viveu no topo da linha vermelha, e diz que não esperava encontrar uma em King. Estou satisfeito agora. É isso para mim. Marco levanta as mãos enquanto Zoro, com sua bandana e seu yukata na cintura, se recupera dos ferimentos e então bloqueia um ataque de Ken. Aí vem o Yoi Estrela. Sanji corre coberto de fogo enquanto os dois atacam o rei e a rainha. Marco senta e sorri enquanto todos comemoram. Vocês não precisavam fazer isso. Por que não dormem para sempre? Sanji grita para Zoro, que olha para ele. Não é demais para você lutar contra esses dois ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Não importa se são 2 ou 3 inimigos. Certo. Zoro assente e se vira para o rei e a rainha. Então deixem o resto comigo e durmam. Seu idiota. Acho que enquanto você dormia, sua mente naturalmente lenta parou de funcionar. O quê? Zoro encara o cozinheiro. Estou dizendo, pare de falar bobagem. Espadachim de merda. Sanji retrucou enquanto o rei e a rainha se levantavam quando a poeira baixou. Agora é hora de se exercitar. Ei, cadê meu café da manhã? Sanji ganhou um sinal de alerta. Com quem você pensa que está falando? Vou te dar um chute na bunda. Não é a minha bunda que você quer chutar, Zoro falou enquanto Sanji suspirava, dava uma tragada e olhava para o oponente. Ei, sobrancelhas giratórias. Se vencermos essa batalha, Zoro sorri enquanto Sanji o segue. Sim, isso nos dará um vislumbre de Luffy se tornando o rei dos piratas. Marco se distrai enquanto assiste a luta. Ele se lembra da conversa com Barba Branca sobre como Meiji costumava ser a terra dos deuses. Ele é então salvo por Izou quando alguns piratas das feras atiram em Marco enquanto ele está atordoado. Ei! Rapazes! Não pensem que podem nos derrotar. Grita Ken para os dois. Seus ataques não funcionaram em nada. Ouçam com atenção. Seca. Incêndio. E peste. Somos as 3 calamidades que protegem Kaido-san. Somos chamados de atores principais porque ninguém pode nos derrotar. Ken atira neles, forçando os dois a se esquivarem das balas. O que houve? Zoro pergunta ao ver que Sanji estava mais lento. Bem, depois que vesti meu traje de ataque pela 3ª vez, meu corpo pareceu estranho. Você não está se sentindo bem. Não me cause problemas. Olha quem está falando. Seu cabeça de musgo sonolento. Sanji retrucou. Não estou dizendo que não me sinto bem. É só que me senti estranho.
suas sobrancelhas. Eu disse meu corpo. Sanji suspirou quando King pulou nele, forçando Zoro a bloquear com suas espadas. Você me deve uma. Quem tentou atacar Zoro, mas Sanji chutou o braço dele. Não devo nada. Filho do juiz. Quem ri enquanto Sanji olha feio. Eu disse para você não me chamar assim. Ouvi dizer que todos os filhos dele são ciborgues. Juiz Vismok. Ele é louco. Essa perna em chamas é uma máquina? Infelizmente, sou 100% humano, diferente dos outros. Sanji responde colocando as mãos nos bolsos. Humanos não conseguem se auto-incendiar, seu idiota. A menos que você seja um lunariano. Sim, nós podemos. Sanji sorri e bate o pé, fazendo sua perna pegar fogo. Eu posso me incendiar. Minha paixão é mais quente que fogo. Eu posso até cozinhar monstros marinhos com ela. Seu dinossauro maldito. Sanji salta para um chute, mas quem o bloqueia? Vou mostrar a vocês a quintessência dos ciborgues, que nem Vegapunk consegue criar. Mantenha o foco, mamãe de preto. Zoro ataca King, que está assistindo à luta, e choca lâminas com ele. Que lâmina é essa? Zoro pergunta antes de bloquear os espinhos da luva de King. Entendo, você é uma máquina de matar, eu te entendi mal, já que você usa uma espada. Você precisa de estilos e formas nas lutas. Pergunta King, apontando sua espada para Zoro. E, você certamente não se considera um espadachim. Faça do seu jeito. Posso estar me banqueteando com sua garganta quando essa luta acabar. Não posso perder. Zoro estreita os olhos enquanto King olha para Enma. É Enma? Yogoro pergunta enquanto Kawamatsu explica como Zoro conseguiu a espada. Quando Yori-sama disse que entregaria a Enma a ele, havia uma razão pela qual eu não consegui impedi-la. E, eu sei por que você não conseguiu. Ele é um pirata estrangeiro, então é estranho. Ele se parece muito com Daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru em sua juventude. É isso mesmo. Exclamou Kawamatsu, piscando. Até mesmo em relação à esgrima. Oshimaru-sama era descendente do deus da lâmina, Shimotsuki Ryuma, e um grande espadachim. Até o fato de ele ter devolvido Shuzui à terra de Wano parece destino. E o fato de Ryuma também ser um samurai caolho. Naruto vs Koen. Kinguzuiji. Cotovelo do rei. Naruto foi atingido no pescoço com uma cotovelada, que o jogou no chão. Naruto tossiu um pouco de sangue enquanto se levantava. É só isso que você tem, sua vadiazinha. Naruto então correu e deu um chute antes de socar Koen. Kobura Panchi. Soco de cobra. Ele aterrissou e pulou sobre o taco antes de correr para acertar Koen na nuca com uma cotovelada. Koen então se vira e acerta Naruto em vários pontos com seu taco, fazendo Naruto voar para uma pedra. Naruto caiu antes de olhar para cima e se levantou, rolando o ombro. Mais uma vez, é só isso que você tem? Ele pergunta antes de correr e chutar parte do chão. Capítulo 102. Última vez. Quando Yori-sama disse que daria Enma a ele, havia uma razão pela qual eu não consegui impedi-la. E, eu sei por que você não conseguiu. Ele é um pirata estrangeiro, então é estranho. Ele se parece muito com Daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru em sua juventude. É isso mesmo. Exclamou Kawamatsu, piscando. Até mesmo em sua esgrima. Oshimaru-sama era descendente do deus da lâmina, Shimotsuki Ryuma, e um grande espadachim. Até o fato de ele ter devolvido Shuzui à terra de Wano parece destino. E o fato de Ryuma também ser um samurai caolho. Naruto vs Koen. Kinguzuiji. Cotovelo do rei. Naruto foi atingido no pescoço com uma cotovelada, que o jogou no chão. Naruto tossiu um pouco de sangue enquanto se levantava. É só isso que você tem, sua vadiazinha. Naruto então correu e deu um chute antes de socar Koen. Kobura Panchi. Soco de cobra. Ele aterrissou e pulou sobre o taco antes de correr para acertar Koen na nuca com uma cotovelada. Koen então se vira e acerta Naruto em vários pontos com seu taco, fazendo Naruto voar para uma pedra. Naruto caiu antes de olhar para cima e se levantou, rolando o ombro. Mais uma vez, é só isso que você tem? Ele pergunta antes de correr e chutar parte do chão. Agora. Castelo.
O castelo está sendo lentamente engolido pelo fogo. Um grande número de piratas das feras avança rapidamente em direção ao salão principal, onde Sanji, Zoro, King e Ken estão lutando. Hyogoro e Kawamatsu veem isso e os impedem de interferir na luta. Enquanto isso, Franky derrota Sasaki e se defende de alguns piratas das feras. No entanto, ele fica sem refrigerante, então Beppo, Penguin e Shashi intervêm. No segundo andar do castelo, Nojiko, Olive, Mai e Miko corriam ao lado de Nami, os Optama, que montavam nas costas de Speed, com Zeus seguindo de perto. Eles não conseguem alcançar Speed na sua velocidade máxima. De repente, um crocodilo Jifter bloqueia o caminho deles. Isso força Speed a acelerar, fazendo com que o Zope caia de costas. No mesmo andar, no final do corredor, Tani, Lave Kid lutam contra a Big Mom. O haki dela faz com que muitos piratas das feras percam a consciência, o que salva o Zope dos ataques. O Zope blefa sobre causar o aumento de haki e incita os piratas das feras que ainda estão conscientes a se juntarem a ele. Com a luta contra os Yonkou, Tani e Lave veem que Kid estava sangrando no peito antes de Lave falar. Eustasia. Merda. Ah? Você ainda quer lutar? Big Mom começou a rir enquanto Tani brilhava enquanto os dois capitães pegavam suas armas. Então todos os 13 Tanti pularam no Yonko. No terceiro andar, Brook carrega Robin inconsciente para dentro do piso em chamas. No quarto andar, Jinbe e At também lutam contra os piratas das feras. Enquanto isso, no terraço, Yamato mal consegue manter caído entretido enquanto espera o retorno de Luffy. Tesouraria. No repositório de tesouros, Jack e Inuarashi ainda estão em batalha. Jack parece estar em vantagem, já que Inuarashi está dentro de casa e incapaz de usar sua forma Sulong. No entanto, usando a memória das transgressões de Jack contra ele, ele recebe uma onda de energia para jogá-lo por cima do ombro, o que quebra uma parede que leva a uma parte do castelo cujo telhado foi arrancado. Agora com a lua visível, Inuarashi se transforma em sua forma Sulong. Lá fora, Nekomamushi enfrenta Peróspero, jurando vingar a morte de Pedro. Ele também se transforma em um Sulong. Porta. Chapéu de palha. É perigoso. Afaste-se dele. Luffy caminhou até o dragão rosa adulto que estava na frente deles. Você é Momo. De fato. Momo assentiu como uma voz mais grave. É o meu Juko Jutsu. Técnica Maduro. Shinobu gritou, chorando. A pedido do Momonosuke-sama, eu fiz ter 28 anos. Certo. Vamos, Momo. Para retomar a terra de Wano. Grita Luffy. Sim. Bom, Momo. Momo começou a voar em direção à ilha flutuante. Ah, é tão alto. Luffy sorri quando Momo vê que eles estão realmente começando a ficar mais altos. E desabou. Enquanto isso, Yamato e Kaido continuam a lutar. Yamato se lembra da primeira vez que viu Oden de como o sacrifício deste para salvar seus servos o tocou quando criança. Yamato e Kaido ainda trocavam golpes, com Yamato se lembrando de que havia pessoas que acreditavam nela e a aceitavam. Ela exige saber por que seu pai está tirando sua liberdade e a liberdade de Wano. Kaido responde que a vida não é uma série de perguntas e respostas simples. Yamato mantém Kaido ocupado e os dois continuam a trocar golpes. Yamato consegue fazer Kaido sangrar e se defender dos ataques de Kaido usando a montanha espelhada. Ela declara que não pode morrer até que Luffy retorne. Kaido zomba da determinação de Yamato em proteger Wano, já que Yamato ainda é seu filho, então o povo de Wano nunca consideraria uma aliada. Kaido ri ainda mais do fato de Yamato nem ter amigos. Yamato discorda, pois se lembra de Ace, que se tornou seu amigo quando este chegou a Wano. No entanto, ela também se lembra de quando era criança e um dos homens de Kaido a ajudou, dando-lhe comida quando ela estava morrendo de fome e um cobertor quando estava com frio. Este mesmo pirata foi executado quando se descobriu que estava ajudando o filho de Kaido. Kaido ressalta que todos aqueles que foram bons para Yamato estão mortos, incluindo os samurais que estavam presos com ela na caverna sagrada. Yamato rebate, dizendo que todos morreram porque ele o matou, ao que Kaido responde que eles estavam atrapalhando a educação do filho.
Lá embaixo, Luffy puxava os bigodes de Momo, tentando fazê-lo voar. Voe. Momo. Voe agora. Imediatamente. Voe. Foi para isso que você cresceu, né? Vai deixar tudo isso passar em branco. Kemon. Mostre coragem. Luffy puxou com mais força. Vai, 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 vai. Não os puxe. Eu quero chutar a bunda do caído logo. Luffy gritou quando Momo começou a flutuar. Espera, 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 espera um minuto. Você está me machucando. Meus bigodes vão cair. Meus bigodes. Momo então piscou, vendo que estava começando a voar. Estou voando. Certo. Você está indo muito bem, Momo. Voe para Onigashima. Vamos. Vai. Momo. Vai. Avante. Avance. Avancem a toda velocidade. Grita Momo enquanto eles começam a voar em direção à ilha. Tão rápido. Só dragões conseguem voar assim. Podemos alcançá-lo em breve. Luffy sorri enquanto eles começam a se desviar para a direita. Estamos fora do curso. Para a esquerda. Momo. Mais para a esquerda. Esquerda. Assim? Momo, que estava com os olhos fechados, virou-se e eles ficaram acima do crânio. É isso aí. Ótimo. Tudo bem. Onigashima. Alcançamos. Pose, Momo. L-Land. Momo gaguejou antes de Luffy olhar para a fumaça. Vejo uma sombra no telhado. Acho que é um caído. Vai para o telhado. Telhado. Eu entendi. Momo responde e então voa para cima. Não, não. Não para cima. Para baixo. Para baixo. Momo começa a cair. Ei! Não. Não, não. Por aí não. Você está de olhos abertos. Idiota. Como posso voar de olhos abertos? Grita Momo, mantendo os olhos fechados. Eu consigo. Pode contar comigo. Não. Este não é o terraço. Zoro vs Rei. Santorio estilo das três espadas. Zoro se preparou para um ataque antes que Luffy e Momo o atacassem. O que é isso? Um dragão. O que? Kaido-san. Quem perguntou enquanto Momo atravessava a parede. Por que vocês não se preocupam com vocês mesmos? No andar seguinte, Big Mom olhou para os três piratas antes de Momo atravessar o chão e o teto. Um dragão. É o Kaido. Chapéu de palha ia. Luffy. Tani perguntou olhando para trás. Momo continuou batendo nas paredes e tetos antes de abrir os olhos e gritar enquanto atravessava mais paredes. Lá fora, Kaido olhou para o lado. L-Lin. Teremos que reconstruir o castelo. Não posso deixar acabar assim. Yamato diz antes de sacar sua arma enquanto Momo voa atrás dela quando Lightning atinge. Luffy se levantou enquanto Momo voava para baixo antes de atacar Giafsu, Gearfurt, e atacou com Yamato dando um soco que mandou Kaido de volta para uma pedra. Naruto vs Koinen. Naruto ofegou ao olhar para Koinen, que estava em sua forma híbrida. Abrindo seu sétimo portão, Naruto avançou e colidiu com o bastão de Koinen, criando uma onda de Haki antes de ser arremessado de volta para uma pedra. Kinguzumoran. Honru do Rei. Naruto se levantou e correu para socar Koen de diferentes direções antes de finalizar com um chute na cabeça. Ele então aterrissou e começou a socar Koen com socos tão rápidos que eles começaram a pegar fogo. Azaku-Jaku. Pavão da manhã. Naruto aterrissou e avançou para dar um chute, mandando Koen para uma pedra antes de pular e cair com um chute no estômago. Capital das Flores. Enquanto isso, o povo da capital das flores ignora os acontecimentos em Onigashima. Toko e Tetsu participam das festividades, com Toko se lembrando de seu pai adotivo, Yasuie. E Tetsu, por outro lado, se lembra de sua pupila, Tama, que se juntou à luta em Onigashima, e se preocupa com sua segurança. Luffy, Yamato, Momonosuke. Luffy, de volta ao normal, montou em Momo e foi até Yamato. Ah, Yamato. Foi você quem segurou o Kaido. Que ajuda. Valeu. Estou aliviada. Eu estava esperando por você. Ela disse enquanto ele batia no peito. Desculpe. Cheguei atrasado porque precisava comer. Eu cuido do resto.
Momo caiu e ofegou. Finalmente cheguei a um lugar para ficar. Você é ponto. Um dragão rosa. Ah? Não me diga. Yamato parou quando Kaido rugiu e assumiu sua forma de dragão. Como você poderia sobreviver? Chapéu de palha. Eu não posso morrer. Luffy cruzou os braços com um olhar furioso. Eu sou aquele que vai se tornar o rei dos piratas. Não seja tão convencido. O One Piece é meu. Yamato gritou antes de olhar para Momo. Quem é esse dragão? Você salvou o chapéu de palha. Me diga seu nome. Sou um homem gentil e estou perguntando. Eu estou perguntando quem você é. Ponto. E de onde você veio? Kaido gritou. Meu nome é ponto. Kozuki Momonosuke. Eu sou aquele que se tornará o Shogun da terra de Wano. Momo gritou com um olhar furioso enquanto ambos se encaravam. Lá embaixo, a Mary relata atualizações no telhado para Karen, que os outros no Skull Dome também ouvem. Em outro lugar, Inuarashi e Nekomamushi parecem estar vencendo suas lutas contra Jack e Próspero, respectivamente. No entanto, nuvens lentamente obstruem a lua cheia, e os Minks são transformados e perdem sua forma Sulong. Privados de sua forma Sulong e drenados de sua energia, os Minks são subjugados por seus oponentes. De volta à luta, Kaido olhou para Momo. Que surpresa! Você é aquele pirralho. Mas, este mundo não é grande o suficiente para 2 dragões. Ele grita antes de lançar uma bola de fogo neles. É um sopro de fogo. Certo. Respire alguma coisa também. Luffy ordena enquanto olha para baixo. Respirar o quê? Não consigo. Coragem. Coragem. Vai, Momo. Coragem não tem nada a ver com isso. Momo grita para ele antes que eles desviem do fogo. Luffy pula, aumenta o braço esquerdo e adiciona Haki a ele antes de dar um soco no topo da cabeça de Kaido. Momo então o saltou para frente e mordeu Kaido enquanto Luffy desferia um soco com Haki em Kaido, no momento em que ele tentava cuspir fogo novamente. Você mordeu um Yonko. Ainda existe alguma coisa no mundo que possa te assustar? Não. Momonosuke responde a Luffy. Capítulo 103. Última vez. Em outro lugar, Inuarashi e Nekomamushi parecem estar vencendo suas lutas contra Jack e Próspero, respectivamente. No entanto, nuvens lentamente obstruem a lua cheia, e os Minks são transformados e perdem sua forma Sulong. Privados de sua forma Sulong e drenados de sua energia, os Minks são subjugados por seus oponentes. De volta à luta, Kaido olhou para Momo. Que surpresa! Você é aquele pirralho. Mas, este mundo não é grande o suficiente para 2 dragões. Ele grita antes de lançar uma bola de fogo neles. É um sopro de fogo. Certo. Respire alguma coisa também. Luffy ordena enquanto olha para baixo. Respirar o quê? Eu não consigo. Coragem. Coragem. Vai, Momo. Coragem não tem nada a ver com isso. Momo grita para ele antes que eles desviem do fogo. Luffy pula, aumenta o braço esquerdo e adiciona Haki a ele antes de dar um soco no topo da cabeça de Kaido. Momo então o saltou para frente e mordeu Kaido, enquanto Luffy desferia um soco com Haki em Kaido, tentando cuspir fogo novamente. Você mordeu um Yonko. Ainda existe alguma coisa no mundo que possa te assustar? Não. Momonosuke responde a Luffy. Agora. Luffy contra Kaido. Momo. Você mordeu um Yonko. Ainda existe alguma coisa no mundo que possa te assustar? Luffy perguntou novamente, fazendo Momo olhar para ele. Não. Respondeu Momo ao pirata. Momo, vai. Você consegue voar. Luffy exclamou com um sorriso enquanto se virava para encarar Kaido. Sim. Luffy lançou um olhar furioso na direção de Kaido antes de falar novamente. Vá parar Onigashima. Eu vou derrotar Kaido a qualquer custo. Ele grita sentindo falta daqueles que o aplaudiam no andar principal, junto com seus companheiros de equipe em cada andar, enquanto lutavam com vigor renovado. Lá dentro, Sanji pulava de um lado para o outro, esquivando-se dos ataques de Karen, o que o fazia rosnar. Pare de correr como um rato. Do outro lado, Zoro bloqueou um golpe de King antes de pular para trás e cair atrás de Sanji, costas com costas.
Finalmente chegou a hora, disse Zoro ofegante enquanto Sanji olhava para trás. Sim, isso é só o começo, ele sorriu enquanto Ken cerrava os dentes. Por que vocês estão rindo como idiotas? Seu capitão perdeu para Kaido só uma vez. King respondeu de seu lugar na frente de Zoro. Não importa quantas vezes ele tente. Contra quem você acha que ele está lutando? Ken sorri enquanto prepara o ataque enquanto chamas saem de King. Ele não é outro senão o futuro rei dos piratas. Esse não é o futuro que vemos. Sanji bate o pé, fazendo acender enquanto Zoro encara King. É uma era que você nem consegue imaginar. O que vocês disseram, seus pirralhos de merda? Os dois chapéus de palha sorriram antes de avançarem em direção aos oponentes. Sanji chuta Ken na garganta enquanto Zoro se choca com King novamente. Sanji então chuta Ken no queixo, interrompendo o ataque. Eles estão dominando os atores principais. Kawamatsu declarou enquanto assistiam antes de Yogoro olhar para eles. Suas técnicas ficaram ainda mais apuradas. Luffy Taro tem uma presença forte, ele é como o que Oden-sama era para nós. Lá fora, Kaido rugiu em sua forma de dragão. Enquanto Momo voava, tudo bem. Kaido assumiu sua forma híbrida e encarou Luffy antes de saltar para um ataque de ondas de choque e aterrissar. Tem alguma chance de você me vencer? Perguntou Kaido enquanto Luffy fazia Haki cobrir seu braço. Enquanto eu viver, as chances serão infinitas. Luffy disse com um sorriso antes de eles correrem um em direção ao outro e trocarem ataques de Haki, criando uma onda de choque destruindo o chão. Li no diário dele. Quando Roger e Barba Branca se enfrentaram, os céus se abriram. Yamato exclamou do seu ponto de observação enquanto as nuvens se abriam acima deles, deixando um céu claro, fazendo com que todos parassem de lutar. Yamato se ajoelhou enquanto o sangue pingava de sua cabeça. Thunderbagua, achei que tinha me defendido completamente, mas não foi perfeito, Yamao. Ela olhou para Luffy, que gritou: ajudem esse covarde. Que quem você chamou de idiota covarde? Momonosuke gritou de seu lugar, longe da batalha. Chega, Momo. Se cale a boca. Eu sei o que preciso fazer. Não pense que as pessoas mudam tão facilmente. Momo gritou antes que Yamato caísse de cabeça no chão. Não se preocupe, Momonosuke-kun. Eu te protejo. Me desculpe por ter te abandonado mais cedo. Yamato. Tudo bem, vamos parar o Nigashima. Ela sorriu enquanto Luffy a seguia. Estou contando com você, Momo. Ei, Yamato. Momonosuke. Aonde você está indo? Kaido gritou, assustando Momo até a borda e fazendo congelar no auge. Dê-me poder, Kinemon. Kiko. Eu certamente, pensou ele antes de Yamato colidir com Kaido. Depressa, Momonosuke-kun. A terra de Wano está acabada. Desista, Yamato. Kaido gritou enquanto continuava o teste de força. Dane-se. O amanhecer da terra de Wano vai raiar em breve. Luffy correu e agarrou Luffy. Yamao. Eu sei. Você quer lutar com ele sozinho, certo? Luffy apenas sorriu ao ouvir isso. Momo caiu quando Yamato pulou e agarrou seu chifre. Eu vou morrer. Momonosuke-kun. Agarre o céu. Agarrar. Ele perguntou enquanto caiu. Escute, Momonosuke-kun. Dragões podem criar nuvens. Se criar. Você é um dragão agora. Você é um dragão gigante voando pelo céu. Você consegue. Ela disse enquanto ele se acalmava e fechava os olhos. Eu sou um dragão. Eu crio nuvens. Eu sei. Eu sei como. É isso aí. Kinemon. Eu certamente voltarei para te buscar. Dragões não voam. Eles criam nuvens, agarram-nos e correm pelo céu. É isso que os dragões são. Ele criou nuvens douradas e se ergueu em direção ao céu. Estou voando. O nome dessas nuvens é Nuvens de Chamas. Duque Viper vs. Peróspero e Jack. Itri. Estilo de uma espada. Viper avançou contra Peróspero com as garras para fora. Nekunikuban. Frenesi felino. Ele acerta Peróspero quebrando sua arma de doces antes de Duque atacar Jack com sua perna de espada como uma furiadeira.
Inuspire. Cutelo canino. Ele bate na fivela do cinto de Jack, quebrando-a e jogando-o no chão enquanto Próspero cai, ambos desmaiados. Pedro, pensou Viper enquanto ele e Duke voltavam ao normal. Queria poder tomar uma bebida com você enquanto observamos a lua. Mestre Víbora Gata. Ele parou quando Cenoura o abraçou. Oh, Cenoura. Estou tão feliz. Você é tão impressionante. Disse ela sorrindo enquanto Wanda e os outros Minks corriam até ele. Isso foi incrível, mestre. E você finalmente conseguiu, mestre. Pedro deveria estar feliz. Você esgara, disse Viper, cobrindo os olhos da lua cheia. Cuidado. Ou vocês vão se transformar em um Sulong. Não sei porquê, mas agora a lua está totalmente visível. Do outro lado, Duke voltou ao normal e se virou para Jack. Esta é a fúria de todos os Minks. Ele se virou para sair e não viu Orochi espiando pela janela. Não acredito que Jack, eu não esperava que um ator principal fosse eliminado, mas isso não importa para mim. Com Luffy no chão, ele foi para o chão. Se você perder, todos neste país serão escravos. Eles terão que viver por mim, e terão que morrer por mim. Esta ilha em breve, aportará na capital das flores. Nós destruiremos a capital das flores, e a terra de Wano se tornará um império pirata chamado Nova Onigashima. Kaido disse a ele. Luffy apenas se levantou e o encarou. Momo vai parar esta ilha. Pare de latir, Luffy do chapéu de palha. Kaido riu. Fique calmo. Esses pirralhos são indefesos. Eles não podem fazer nada. E você tem que morrer aqui. Vou te dar um presente especial. Diz ele enquanto Aki se afasta dos dois. Naruto vs Koen. Naruto avançou e acertou Koen com um chute, derrubando o pirata morro abaixo. Naruto pousou e se levantou ofegante enquanto adicionava Aki aos seus braços e pernas antes de brilhar com Ryu. Koen, em sua forma híbrida de leão, avançou enquanto Aki cobria seu bastão antes de Naruto correr e colidir, criando uma rachadura no chão. Naruto então correu atrás dele antes de pular para lhe dar uma cotovelada no pescoço, depois correu para frente para colocá-lo sobre os ombros, de costas, e então girou para o chão, fazendo com que o pescoço de Koen o atingisse com força. Rasengan. Esfera espiral. Momo e Yamato. Eu consegui. Momo gritou enquanto subia em direção à ilha flutuante e criava outra nuvem para se agarrar. Vou continuar. MMHM. Vamos cumprir a promessa que fizemos ao Luffy. Vamos parar o Nigashima juntos. Disse Yamato com um sorriso. Eu salvarei a terra de Wano. Vamos, Yamato. Sim. Ela assentiu enquanto eles continuavam a voar. E eu vou com você. A lua está linda. Ei, Momonosuke-kun. Quando essa batalha acabar, vamos ter uma festa para ver a lua, pedras caindo à frente. Elas são grandes. O quê? Desvie para a esquerda. O quê? Dragões não mudam de forma repentina. Ele gritou enquanto desviava de uma pedra que caía. Ótimo! Você está se acostumando a ser um dragão. Uau! Ele escorregou de uma nuvem e eles caíram. Não entre em pânico. Apenas pegue a nuvem. Yamato. Gritou ele, agarrando uma nuvem e recomeçando a subir. As pedras estão caindo uma atrás da outra. E isso não é só um desmoronamento. Momonosuke-kun. Olha. Isso é uma anomalia. A ilha está desmoronando. Yamato disse ao ver o fundo desmoronando. O quê? Isso é um problema. Não me diga que o poder de Kaido está enfraquecendo. As nuvens de chamas que Kaido criou são instáveis e não conseguem sustentar o leito rochoso rachado. Continuando a luta, Kaido olhou para Luffy ofegante. Não morra até eu te matar desta vez, chapéu de palha. Luffy fez Aki cobrir seu braço esquerdo enquanto ele gritava e corria em direção ao Yonko para trocar ataques novamente. Lá embaixo, Yamato olhou para a ilha. A ilha vai continuar a ruir. A batalha vai ficar mais intensa. E então Luffy está em vantagem. Momo gritou enquanto desviava das pedras. E ele vai ganhar. Vamos fazer o nosso trabalho. Ela gritou antes de quebrar uma grande pedra. Obrigado, Yamato. É uma honra protegê-lo.
Momonosuke-kun, é difícil fazer o nosso trabalho agora. O colapso da ilha e as pedras caindo. Se chover na cidade, muita gente vai se machucar. Então precisamos nos apressar. Ele grita de volta e sobe direto. Não me importa o que aconteça comigo. Não vou deixar uma coisa tão perigosa voar até a capital das flores. Não faça isso. Momonosuke-kun. Momo colidiu com a ilha. Fiquei maior para parar esta ilha. Não, Momonosuke-kun. Você não pode impedir assim. Mas não temos tempo. Olha. A capital está tão perto agora. Chegará lá em menos de 5 minutos. Diz ele, olhando para a capital. Então, crie as nuvens de chamas. Com essas nuvens gigantescas, parecidas com dragões, Kaido está movendo Onigashima. Para empurrá-lo para trás, você precisa criar nuvens de chamas mais poderosas que as dele. Ela explica a Momonosuke. Isso é impossível. Eu não consigo. Acabei de aprender a voar. Além disso, eu não teria necessariamente as mesmas habilidades que ele. Mas você consegue criar as nuvens de chamas. Tenho certeza que consegue. Então vamos lá. Ela sorri para ele antes de se levantar. Agora depende de nós. A situação é mais séria do que pensávamos. Mesmo que aconteça como Kaido planejou, haverá muitas baixas na capital. Na pior das hipóteses, se por acaso Kaido ficar sem energia, as nuvens de chamas desaparecerão e Onigashima cairá no chão. Há uma quantidade enorme de armas em Onigashima. E explosivos. Onigashima é como uma bomba gigante. Os olhos de Momonosuke se arregalaram antes de continuar. Está muito perto agora. Não há tempo suficiente para o povo da capital evacuar. Se a ilha cair, todos os nossos inimigos e aliados morrerão. Todo mundo na capital das flores também. O quê? Então temos que deter o Luffy. Ela então lhe dá um tapa na cabeça. Seu idiota. Ele está no limite, com tudo nas costas. Só ele pode derrotar o Kaido. Não deveríamos contar a ele sobre a situação. Vamos superar essa crise sem que ninguém saiba. Salão principal. O raio laser do seu lagarto idiota não pode me atingir. Sanji grita enquanto pula, desviando dos raios disparados pela rainha. A gravidade não significa nada para mim. Foi uma dança e tanto. Mas não tão boa quanto eu, um superstar. Quem provocou antes de dançar? Eu sei cantar e dançar, sou o melhor. Força, velocidade. E força. Sou uma ameaça tripla, esse é o meu medo. E minha técnica secreta está ativada. Ele ataca Sanji com seu rabo de cavalo, mandando o cozinheiro ao chão. Droga, levei um golpe feio. Acho que algumas das minhas costelas quebraram. Não as costelas, são as minhas costas. Pensou Sanji, levantando-se e se movimentando para verificar se havia ferimentos. Enquanto Zoro lutava contra King, talvez meu pescoço. Estilo 3 espadas Santoryu. Zoro enviou ondas de ar em King antes de atacar como uma espada. Sanbyakurokujo Pondo H. Fênix calibre 360. Ele corta um dos espinhos do capacete do rei, deixando-o chocado. Um dos seus espinhos, para começar. Maldito seja, maldito seja. O quê? Zoro pergunta enquanto King é coberto por chamas e ganha asas. Os nervos passam por esses espinhos. Eu sinto dor. Uma dor que não pode ser apagada. Não permitirei que nenhum vestígio seu permaneça na terra. King gritou para Zoro e disparou uma onda que cortou a parede quando Zoro a desertou. É o poder de um dinossauro. Sim. Esse foi só um pequeno exemplo. King disse e então atirou muitos outros em Zoro, que os desviou enquanto outros cortavam a sala e acertavam Ken na bunda. Minha bunda levou uma pancada feia. Zoro então foi atingido pela parede e atingiu Franky. Zoro. O que aconteceu com você? Rei do Fogo Selvagem, ele não é chamado de ator principal à toa. Ele é forte, sem surpresas. Zoro responde enquanto desce. O que está acontecendo no chão? É uma grande batalha decisiva. Precisa da minha ajuda? Franky perguntou enquanto Zoro balançava a cabeça. Não, eu não. Lá fora, Sanji observou King seguir Zoro antes que Ken falasse. O que você está olhando? Foque em mim. Preste atenção.
Vinsmoke Sanji. Sanji estreitou os olhos ao ouvir isso. Vinsmoke não é necessário. Dance mais comigo. Quem atacou com socos e seu rabo de cavalo também tinha uma garra de metal. Eu sou uma super metralhadora. Ela nunca para. Funk. Eu nunca vou parar de atacar. Agora, me mostre o traje de combate da Germa. Filho do juiz. Deixe-me ver. Você mostrou o traje de combate quando estava lutando contra o King. Ele disse enquanto Sanji se esquivava de vários ataques antes de ser atingido pelo último e perceber que estava bem. Você ficou invisível naquele momento. Continuou Karen. Essa é a perspicácia científica do Jutsu. Agora é a hora de mostrar o poder do traje, demonstrando o vínculo entre vocês, pais e filhos. Seu lagarto de merda e falastrão. Estou me sentindo mal de novo. Vista o terno agora, Vinsmoke. Ken gritou enquanto Sanji se levantava e segurava sua cabeça. Eu te disse para não me chamar assim. Você não sabe da minha situação familiar. Quer dizer, eles nem são da minha família. Eu não vou usar essa merda. Por favor, vista esse terno. Eu imploro. No corredor, Franky olhou para King, que se aproximava. É esse o cara? Desculpe, Franky. Fique longe de mim. Zoro sorriu, fazendo o ciborgue espelhá-lo. Tudo bem. Agente firme. Santoryu. Estilo 3 espadas. Zoro preparou um ataque enquanto King voava em sua direção para um ataque próprio. Urutoragari. Ultra Tiger Trap. Eles se chocaram e Zoro foi lançado para fora do prédio enquanto King voava em sua direção. Ele se virou e atacou o ar, enviando uma onda de choque que o jogou de volta ao chão atrás de King. Essa foi por pouco. Pelo menos me mate com sua espada. Eu não vou te perdoar. Eu também não vou te perdoar. King se virou para mostrar uma rachadura em seu capacete e mostrou pele escura, parte de uma tatuagem e cabelos brancos. Continua. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.